Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento do seu dia você está assistindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, meu nome é Matheus Soares, eu sou host desse programa. Eu sou a Carol Bergler e sou host desse programa também. Pegue seu bloco de notas, se acomode, sente na cadeira, pegue um cafezinho, porque se estamos aqui é porque essa história vale um podcast. Então vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para o nosso convidado, Lucas Carvalho, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Qual foi o ponto mais importante para tua empresa até hoje, para a virada de chave? Qual que tu entende que é o ponto principal? Mas enquanto ele pensa na resposta, deixa eu pedir para você que está assistindo já se inscrever no nosso canal, apertar o botão de like e também falar pra gente nos comentários o que achou desse episódio. Isso vai ajudar a gente a nos motivar e também continuar fazendo mais episódios. Lucas, respondendo a pergunta da Carol. Bom dia. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado. E respondendo, não tem outra resposta a não ser o network, né? Porque tudo se resume às pessoas que você conhece, às pessoas que você tem acesso. E não existe forma melhor de construir isso através do relacionamento, que gera confiança e, dessa forma, conexões assertivas e, consequentemente, resultados. Então, eu sou um apaixonado aí pelo networking a vida toda, eu posso dizer. E já puxando um gancho, né? Desde pequeno sempre estive envolvido em lideranças através de relacionamento, desde o colégio, DCE, faculdade, diretório acadêmico. Então, sempre me envolvi em grupos de relacionamento, sempre fui motivado por pessoas e conexões. É isso que eu ia te perguntar. Quando tu entendeu que tu virou a chave, que tu pensou assim, não, realmente o networking é a alma do negócio. Quando que foi isso? Em que momento tu começou a participar ativamente? Quando tu acha que não, realmente network pode valer a pena, mais ou menos assim, em que momento da tua história? Ótima pergunta, Carol. Eu trouxe isso para a consciência, como eu falei, eu faço isso a vida toda, mas de forma orgânica pelo meu perfil. E foi quando eu vim para Balneário pela segunda vez, em 2016, vim morar para cá. Ali eu vi a necessidade real e efetiva de criar rede, né, até para receber indicações de negócios, e ali eu trouxe para a consciência. E foi quando eu fundei um grupo de network chamado Feirino Empreendedores. Feirino é uma expressão local que lá no sul, de onde eu venho, a gente chama de confraria. E eu quis fazer uma confraria para falarmos de negócios e com pessoas de negócios, pessoas com mindset de crescimento. E assim o Feirino Empreendedores começou com 20 pessoas num churrasco, nenhum deles se conhecia, e eu conectei 20 pessoas de vários segmentos, e o segundo encontro, um mês depois, já tinham 50, o próximo 80, no terceiro, quarto a gente já profissionalizou, era um evento mensal, sem metodologia, eu trazia um palestrante de alguma área, e ele foi crescendo organicamente por longos aí 2 anos, até a pandemia. E aí foi quando eu conheci o Beni, numa reunião online de Curitiba, e quando eu tive acesso à metodologia que vocês conhecem tão bem quanto, né? Até porque estou aqui diante da presidente da equipe Brava e do vice-presidente da equipe Harmonia, né? Membros há mais de ano. Então vocês também sabem a força e o resultado através dessa ferramenta. E eu fiquei enlouquecido com aquilo e na hora certa, com as pessoas certas, consegui trazer o BNI para cá em 2021. E mudou a minha vida. Então, a resposta foi longa, mas era necessário um resumo, né? Eu fiquei curiosa com uma situação. Tu veio do Rio Grande do Sul. E como é que tu conseguiu conectar pessoas numa cidade que tu era novo? Porque tu veio pra cá, tu não é daqui, né? Então, Sim. Como é que tu conseguiu juntar tantas pessoas não sendo nativo, enfim? Como é que funcionou isso? O gaúcho, o sonho do gaúcho é morar em Santa Catarina, né? Então, eu vejo pelos meus amigos, né, de infância, só não sai lá do interior quem tem algum negócio familiar, né? Mas geralmente quem estuda, faz algum curso superior, acaba indo embora, acaba saindo do interior para grandes centros, e Balneário Camboriú, Itapema é o local escolhido aí, né? Então, foram algumas dessas pessoas que eu já conhecia de lá, que fui conectando, algumas outras pessoas eu fui conhecendo aqui. Eu sou inquieto, então todos os dias eu preciso conhecer alguém novo, eu preciso aprender algo novo. Então é essa sede que fez com que eu realmente começasse esse projeto lá naquela época. Lucas, em qual cidade você nasceu? Eu sou de Santo Ângelo, capital das Missões, Rio Grande do Sul, noroeste do estado, quase fronteira com a Argentina, né? E saí de lá em 2012, quando eu me formei em engenharia civil. E o primeiro local que você veio foi diretamente para Balneário? Me formei, vim para Balneário, fiquei aqui em torno de 6 meses,
trabalhei como engenheiro, meu primeiro emprego aqui, CLT, foi lá na obra do Camboriú Golf, pela construtora TÁ na época, e aí o network me trouxe, através de pessoas que eu fui conhecendo durante o curso, a faculdade, o network me levou até Altamira, no Pará, na obra hidrelétrica Belo Monte. E esse projeto aí, eu fiquei 5 anos no norte, então eu me preparei para ir para o norte, desbravar, para conquistar experiência, levantar capital, para depois retornar para cá para empreender. Então, já resumindo a minha história, né? Sim. Eu comecei no norte, né, como engenheiro civil, e aí voltei para Balneário em 2016 para começar a empreender aqui. E você falou da hidrelétrica de Belo Monte. Eu conheço, sei que é uma estrutura muito grande, sei que deve ter sido um desafio enorme. Conta pra gente um pouco como que foi isso, porque em um início de carreira, já assumir algo nesse nível deve ser realmente desafiador. Demais, Matheus. Eu fiquei 2 anos nessa obra e foi uma escola, até porque a gente sai da faculdade e acha que sabe alguma coisa, né? A gente tem a teoria, muito cálculo, né? A engenharia, ela nos prepara para resolvermos problemas. Então, ela prepara o engenheiro, é um bom resolvedor de problemas. Só que eu caí no campo com 200 colaboradores ali diretos. O pessoal da construção civil não é fácil, aqui já não é fácil, lá no norte o desafio é maior ainda. Então eu passei por desafios que a vida não tinha me preparado. Mas tive os melhores professores, que foram os mestres de obras, fiz amizades, outros engenheiros. Então foi literalmente uma escola necessária. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu só cheguei aonde eu estou pela caminhada que eu tive. Então, aquela fase lá foi extremamente necessária para eu aguentar hoje todo esse rojão que vocês também acompanham, né? O nosso dia a dia ali. Não é fácil. Tu liderava 200 pessoas? 200 pessoas. Então, desde cedo, tu já se via como um líder? Desde criança eu me considero um líder, desde o colégio, sempre fui líder da turma, eu sempre gostei de puxar à frente das coisas. Então, tá no sangue. Tá no sangue essa veia empreendedora já, né? Porque com certeza. Eu creio que para ser um empreendedor, a gente precisa ser líder, porque se o empreendedor acaba ficando... Porque assim, né, dando exemplo, nós somos advogados, a gente se formou na faculdade tendo a parte técnica. Então, o que é uma lei, o que é um artigo, mas nunca ninguém nos ensinou como gerir um negócio. Então, do dia para a noite, a gente sai da técnica, da operação e passa para a gestão. E tem que ter uma veia de liderança, eu acredito, porque outras pessoas vão se espelhar em ti e isso acaba gerando a cultura da empresa, né? A cultura organizacional da empresa. Então, quem não tem esse perfil acaba não tendo essa ânsia, tu diz assim, essa vontade, né? Essa inquietação de querer fazer acontecer. Então, a gente já consegue perceber, né? Desde de novo, enfim. Sim. Falando um pouco de perfil, chamou a atenção agora. Tu já fez esse autoconhecimento de saber realmente se desde o início tu tinha esse perfil para liderar, se tu tinha esse perfil para começar algo do zero, assim, engajar, porque eu conheço um pouco mais particularmente o desafio que é iniciar um processo, iniciar um movimento, por exemplo, o seu networking lá, mesmo que fosse informal, já era algo que você teve que iniciar, botar um monte de gente reunida em um lugar e mostrar para eles qual era a importância daquilo lá. Então, um pouco de autoconhecimento, você considera que também foi importante nisso? Com certeza, Matheus. Só que esse autoconhecimento profissional, vamos dizer assim, ele só veio a partir do BNI, que foi quando eu comecei a conhecer profissionais de todas as áreas. Então, ali eu conheci um profissional especialista em construção de carreiras, e aí análise de perfil. Até o BNI, tudo que aconteceu na minha vida foi com muito trabalho, muito esforço, dedicação. Eu baixava a cabeça e fazia. Eu era um bom fazedor, disciplina, constância, só que era tudo orgânico. Então eu fiz poucos cursos, né, profissionalizantes. Então, fora os cursos técnicos da engenharia, eu não buscava um desenvolvimento pessoal, né, em outras áreas. Fui me desenvolvendo com a prática, né, aprendendo com os erros, né. Só que já dando uma grande dica aí para quem nos acompanha também, o segredo do sucesso para mim é tu ter mais acertos do que erro. Tu vai errar todos os dias, mas o segredo é tu acertar mais do que errar. Não se iludam achando que tu não vai mais cometer erros porque tu já tem maturidade. Quem não comete erro é porque tá estagnado, parado, não tá crescendo. Então, vou aproveitar que tu falou de erro, eu quero saber qual foi o erro mais caro que tu já cometeu e o que tu aprendeu com esse erro. Escolha de sócios. Muito bom. Pela expressão corporal de vocês, eu acho que vocês também já cometeram essa Alguém levantou a sobrancelha. 99,9% das pessoas eu acho que já cometeram ou vão cometer esse erro alguma vez na vida. Agora um parênteses. A nossa sociedade, nesse erro a gente não cometeu, mas o que a gente já viu de gente que cometeu esse erro no dia a dia ali na profissão, pessoas que acreditam em um sonho, mas não se preparam e principalmente não colocam uma estrutura para garantir que eles tenham um alinhamento durante todo o percurso. É impressionante o número de pessoas que não se atentem a isso. Então,
Pode certeza. continuar, mas foi um parênteses importante Sim. nisso. A expressão corporal foi Com isso certeza. que... Inclusive é a significou. especialidade de vocês, né? Dentro Justamente. do BNI, na profissão, então é algo essencial. Só que a gente não tem maturidade para entender isso. No início, né, quando a gente começa a empreender, a gente acha que tudo é lindo, né? É um oceano azul de oportunidades, só vê flores, né? Só que a gente, com o tempo, com a experiência, a gente realmente vai aprendendo com os erros. Então, o principal deles, né, respondendo diretamente a pergunta, foi a escolha errada de sócios em mais de um negócio. Então, eu cometi esse erro mais de uma vez. Mas hoje, graças a Deus, nos negócios que eu tenho, com os sócios que eu tenho, hoje eu diria que eu aprendi com os erros do passado e hoje eu aprendi a escolher aí bons sócios. E uma dica já para o pessoal que nos acompanha é não escolha um amigo para ser sócio. Vire amigo do seu sócio e a escolha deve ser principalmente pelos valores. Isso que eu ia te Valores perguntar, o que e não- tu considera na escolha de um sócio? Valores. Quando os teus valores estão bem claros, bem definidos, são esses valores que tomam as decisões por ti. Se a tua resposta é não sei é não. O sim é fácil. Perfeito. E o sim, ele é baseado nos valores. É os nossos valores e a empresa ela tem que ter os valores condizentes dos sócios. Eu acredito que o perfil complementar dos sócios é algo importante, mas os valores eles têm que caminhar juntos, porque se um sócio dá muita importância para um determinado valor e o outro sócio acaba desrespeitando isso, acaba atingindo num lado mais pessoal e isso pode ocasionar um problema muito grande. E tem uma frase também que eu acho bem legal. Todo mundo já escutou aquela frase que a cultura engole a estratégia. Aí tem um complemento dela que é o seguinte, que a cultura engole a estratégia e a sociedade engole a cultura. Ou seja, a sociedade, Sim. quando ela começa de um jeito fraco, ela pode seguir assim por um determinado período, e mesmo que todo o restante da empresa esteja organizado, a base societária ali, a relação entre os sócios, pode acabar estragando o resto todo. Então, é um ponto muito importante. Por que eu concordo também com essa questão dos valores? Porque os valores, eles são inegociáveis. Vai passar 1 ano ou 10 ou 20, os valores, eles permanecem intactos. Claro, a pessoa de caráter que é de valor genuinamente. Então, a empresa faturando pouco no início ou faturando bilhões, o caráter vai ser o mesmo. Então, vai ser muito difícil que tu tenha algum embate com o teu sócio, porque tu já sabe, tu já conhece quais são os valores dele. Diferente de uma pessoa que é um pouco instável, tu não sabe, a empresa, de repente, dá uma lucratividade gigantesca, ele começa a ficar soberbo, enfim, tem várias situações que a gente pode destacar, até por ter experiência nisso do dia a dia, de ruptura de sociedade, até as pessoas param de se falar, eram super amigas e simplesmente pararam de se falar do dia pra noite, por quê? Escolhas erradas, falta de contrato, tem, né? Falta Sim. de acordos, várias situações. Então, concordo muito também com essa questão, acho que o valor é fundamental. A gente fala muito que o contrato é uma ferramenta, né? O contrato, na verdade, ele existe para colocar num papel e trazer ciência para todos do que foi combinado e também dos valores de cada um, porque o que não está escrito às vezes pode ser esquecido e depois lá na frente isso pode causar algum problema. Então a gente sempre reforça que é uma ferramenta muito importante. Tu sabia, Lucas, que no nosso acordo de sócios tem uma cláusula de que a gente é obrigado a ir no BNI? Sabia. Quando o Matheus falta, eu sou obrigada a substituir ele. E quando ele falta, eu sou obrigada a substituir. Tá no nosso acordo. Por quê? Evita de ir lá na semana, né? Não quero ir. Não tem o que fazer. Tu assinou o Sim. acordo, tu vai lá assumir o teu papel de sócio. Tu já tinha me falado isso, acho que o Matheus também, né? Eu achei fantástico, fantástico. Valores semelhantes, ambos estão pagando o preço do crescimento, da evolução. Parabéns. Exato. Falando um pouco da experiência do BNI, a gente trata como se fosse um setor da empresa. Então, Perfeito. é um setor Exatamente. comercial dentro da nossa empresa. Então, se a gente tem algum compromisso que eventualmente não poderá participar, alguém da empresa tem que suprir isso, porque realmente Sim. tudo vai para o mesmo lugar que é para a empresa. Então, a gente já faz uma estrutura Sim. societária pensando nisso também. E posso fazer um complemento? Claro. Fugindo um pouquinho aqui, eu volto a aproximadamente 2 anos atrás. Uhum. E aí foi quando eu conheci o Matheus. Então, se eu lembrar do Matheus de 2 anos atrás e o Matheus hoje aqui, se comunicando dessa forma, cara, é uma mudança da água pro vinho. O crescimento que tu teve, e eu não tô dizendo que foi só o BNI, mas o BNI acelerou esse processo. Acelerou. Mas mérito seu, que pagou o preço de estar lá toda semana. Então, é fantástico. E é isso que me motiva. As pessoas perguntam, por que tu faz o que tu faz? É pessoas, é o que me Sim. motiva. Então, ver e ajudar pessoas a crescerem, se desenvolverem, mudar de vidas. Nós temos vários exemplos em toda a região com membros que saíram lá de baixo numa realidade familiar e hoje estão em outro patamar, cresceram, se desenvolveram. Então, para mim, o BNI tem esse propósito. E Perfeito. quando tu tem o teu propósito
o propósito bem definido, o resultado é consequência. Dinheiro é consequência, tudo é consequência. Né? Exatamente. E flui, né? Exatamente. E eu tenho uma experiência muito legal com o BNI, principalmente porque a Carol entrou no BNI primeiro, e depois, vendo ela, até substituindo ela às vezes, não como membro ainda, mas vendo de fora, eu já achava interessante, mas ao mesmo tempo muito desafiador. E o momento que eu comecei a fazer parte, realmente, que eu comecei a ir toda semana e colocar em prática, primeiro, eu senti aquele baque, aquele desafio, aquela questão de... Peso da responsabilidade. Responsabilidade, porque se você está ali, você tem que fazer corretamente. Não adianta fazer meia boca, primeiro porque não vai dar certo, segundo porque a pressão que você vai causar não vai ser a melhor. Então, se estava lá, tinha que fazer da forma correta. E depois, eu percebia que às vezes as pessoas percebiam a mudança em mim antes mesmo de eu perceber. Sim, aí depois eu parava para ver, não, realmente, mudou muito, eu aprendi muito, eu comecei a ter uma percepção melhor da empresa, dos outros, do negócio dos outros e da história dos outros, e também aprender a contar a minha história e a falar sobre a minha empresa, meu trabalho, de uma forma muito melhor e mais positiva. Eu assino embaixo e já complemento também. O BNI ele nos mostra o comportamento das pessoas. Então, aquela pessoa que falha, que se atrasa ali na reunião, provavelmente ela falta academia, ela atrasa com o cliente, ela falha com o cliente. Então, tudo é comportamento. Então, já é uma forma da gente validar os empresários. E uma oportunidade para esse empresário, mediante ao ambiente, a essa troca, ele aprender e virar essa chave. Um dos ganhos que eu tive foi disciplina, porque quando a gente resolve empreender, tu acha que tu é o dono do negócio, que tu não presta contas para ninguém, vou trabalhar menos, ganhar mais, viajar quando eu quiser. E é o inverso. Mito. Então, assim, se ninguém contou isso para você que quer empreender, fica a dica, tá? É isso aí. Tu vai trabalhar mais, tu vai ganhar menos, tu não vai ter férias, mas vale a pena, com certeza. Se tu tiver o teu propósito bem alinhado com esse projeto. Né, Carol? Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho, então. Tu falou de não, né, não ter hora, não ter férias, enfim. Tu teve que abrir mão de algo que tu gostava muito para empreender? Como é que foi esse processo, essa transição de autônomo, de engenheiro, para ser empreendedor? Então essa é a minha pergunta. O que tu teve que abrir mão de algo? E depois explica um pouquinho para nós o que é o BNI, para quem não conhece ainda, que está nos assistindo, poder entender também do que a gente está falando. Perfeito. Olha, dá um livro. Se eu fosse relatar aqui tudo que eu tive que abrir mão para empreender. Vocês empreendem, vocês sabem. Eu vou tentar trazer aqui, resumidamente, os pontos principais. O ser humano, ele é feito, né? A gente foi criado para ficar na zona de conforto. Então, começa por aí. Tu paga um preço absurdo. Eu vou fazer uma analogia com um CEO de uma empresa, né? Um CEO de uma multinacional geralmente é uma pessoa 60, 50 a mais, que já passou por todos os setores daquela empresa. Ele já tem habilidades, né? Que a experiência trouxe para ele. O que é um empreendedor no meu caso? Do dia para a noite, eu virei CEO, eu tinha uma experiência rasa em algo técnico, né? Gerenciamento de obras, projetos de engenharia. Rasa porque quando eu resolvi empreender, eu tinha mais ou menos 6 anos de experiência ali, CLT, 6, 7 anos. Então, não é suficiente para você ser especialista em gestão, vendas, administração, liderança. A faculdade não te prepara para isso. É por isso que eu faço já a analogia trazendo para o BNI. O BNI é uma escola de empreendedorismo. Sim. O que a gente aprende lá? Disciplina, vendas, liderança, comunicação, postura, linguagem verbal, não verbal e assim por diante. O BNI é uma escola. Por isso que eu me identifiquei tanto com essa ferramenta, porque eu vi ali a solução das minhas dores como empreendedor. Então, não sei se eu respondi um pouquinho resumidamente, mas para mim, eu encontrei no BNI a ferramenta para sanar essas dores como empreendedor que eu tenho ainda. Então, sou um CEO hoje que está em preparação, diferente de um CEO que foi escolhido por já ter as habilidades. Nós, empreendedores, somos CEOs e em preparação. E aí o desafio é muito maior, né? Sim. E além do BNI, tu comentou de sócios, de outras empresas, tu gerencia alguma outra empresa, tu tem sociedade de mais alguma coisa? Como é que tu faz a gestão de todos os teus negócios? Como é que funciona isso? Perfeito, Carol. Eu me tornei sócio investidor em alguns negócios. Todo negócio que eu tenho hoje, eu tenho algum sócio. Um deles é com a minha esposa. A gente tem uma administradora dos nossos imóveis, né? Legal. Mas todos os negócios, fora esse, que é familiar, né? Eu tenho sócios. E geralmente é um sócio mais técnico, porque o meu perfil é comercial. Eu identifiquei isso através de uma membro BNI, especialista num trabalho ali de análise de perfil, né? Autoconhecimento. Eu identifiquei que o meu perfil, aquilo que realmente eu sou apaixonado, é venda. Então eu tenho o perfil ID do DISC, influente, diretivo, dominante. Não é diretivo, dominante. E então é natural para mim. Eu conseguiria fazer algo técnico?
eu venho de um curso superior, né, de graduação técnico. Eu fiz por muito tempo. Só que me consome muita energia. Então, quando eu vou para a linha onde o meu perfil ele já tende a eu, com menos energia, ter mais resultados, a fluir melhor. Eu vejo que, agora conhecendo um pouco mais, eu vejo que tu tem talvez possa não colocar em prática a parte técnica, mas tem uma percepção e uma visão mais técnica. Às vezes, em uma determinada situação, tu consegue enxergar algo, vendo de fora, algo que realmente é um pouco mais profundo e que tem que ter uma visão um pouco mais aguçada para realmente enxergar o problema e já ver uma solução importante. Sim. Então, conhecendo, eu sei que isso tu leva ainda do teu tempo de faculdade, com certeza. A engenharia nos prepara. Eu fiz duas. Eu fiz mecânica e depois fiz 9 anos estudando engenharia. E a engenharia, ela prepara o engenheiro para resolver problemas. Sim. Então, casando a engenharia junto com a gestão de obras, que é um desafio, liderança de pessoas nesse nicho, e aí veio o BNI para complementar. O que a gente tem no BNI todas as semanas? Fora 1 a 1, que é uma mentoria, né? Nós temos 2 membros apresentando toda semana o seu negócio. Tu acaba conhecendo de todas as áreas. Eu não entendia nada de direito. E aí, com o contato com vocês, né, com outros advogados, eu acabo entendendo um pouquinho de tudo. Sim. Isso ajuda. A hora que tu sentar com o cliente ali, o assunto que o cliente trouxer, tu vai ter pelo menos um nível superficial de conhecimento. Tu não vai passar vergonha em nada, né? 2 coisas que eu acho mais interessantes para mim no BNI, além de toda a evolução que ele traz, mas 2 coisas que você aprende muito bem. Primeiro, eu fico impressionado com o tanto de profissão e de empresa e de atividade diferente que existe aqui na região, até principalmente. E acho que isso até, a Carol pode falar, inspirou a gente a fazer o podcast, colocar o nome do podcast, Vale um Podcast. Também remetendo aqui ao Vale do Itajaí, porque aqui a gente tem muitas empresas, muitas histórias legais, a gente quer trazer isso aqui no podcast. E também outra parte legal é você aprender com a experiência dos outros membros e aprender com a visão deles e como que uma parte do negócio deles pode ajudar você a melhorar o seu próprio negócio. E também, quando um cliente ou uma pessoa, um familiar, um conhecido, vem fazer alguma pergunta, às vezes você consegue responder porque você escutou alguém ali na reunião ou conversando numa reunião um pouco mais profundo, o que aquela pessoa falou, e você consegue pescar e transmitir um pouco desse conhecimento. Eu já fiz isso muitas vezes e é bem, bem legal. O BNI é muito democrático, né? Ele tem desde a pessoa que acabou de se formar até o empresário que está 40 anos no mercado. Sim. Então, a gente consegue combinar exatamente o que é um dos valores do BNI, a tradição e a inovação. Então, a tradição daquele cara mais velho, que já tem aquela experiência, que pode dar vários insights, e a inovação da mente jovem. Quando eu convidei o Matheus para ser meu sócio, eu pensei, uma mente nova vai poder me trazer ideias novas da modernidade. Eu já sou um pouco mais do tradicional, eu me formei faz 11 anos. Da velha guarda. Da velha guarda. Então, essa junção eu acho muito interessante. E eu acho que o BNI é muito rico por isso, por permitir essas conexões. Ali todo mundo é igual. Então não tem distinção. Tá todo mundo caminhando. Eu acredito que quando tá todo mundo caminhando com o mesmo objetivo, as pessoas acabam se encontrando. Todas as esferas da vida, né? Sim, eu concordo e faço só um complemento. Além da democracia, né? Ele é democrático, sim, mas principalmente ele é meritocrático. Com certeza. Então, quem que tem palco ali, quem que recebe os reconhecimentos, quem que tem resultado, quem gera. Então, as pessoas que pagam o preço, que entregam, são as que crescem, as que recebem. Então, as que servem primeiro, para depois serem servidas. É uma lei universal, é uma lei bíblica, é a nossa filosofia. Givers Gain, é uma marca registrada, inclusive. Primeiro a gente doa, para daí sim receber. Perfeito. Legal. Vou passar por uma sessão um pouquinho mais pessoal agora. A gente quer entender, Lucas, o que tu gosta de fazer enquanto tu não tá empreendendo? Os teus hobbies, o que te ajuda a relaxar, para poder voltar renovado na segunda-feira. Enquanto você não está no BNI também, porque acredito que ele deve ir no BNI, se não for todo dia, pelo menos quase a semana toda. Vamos lá, pergunta difícil, porque eu tô com poucos hobbies hoje. Eu já tive vários, mas o BNI pode não parecer, porque eu estou uma vez por mês lá com vocês, a cada 45 dias, mas todas as manhãs eu estou em alguma equipe. E paralelo à região aqui também tem o Oeste, né, começando, então está desafiador. Mas eu gosto muito de esportes ao ar livre, que tenham muitas pessoas envolvidas. Pessoas. Tudo que eu faço tem que ter pessoas. Eu acho que o meu hobby é pessoas, é relacionamento. Legal. Eu e a Aline, minha esposa, nós adoramos viajar, mas também pessoas. Quando a gente viaja, a gente geralmente fica em hostel, com pessoas, os lugares que a gente vai tem muitas pessoas, então ela é muito parecida comigo nesse sentido, tudo que a gente faz tem pessoas envolvidas. Legal. Obviamente a gente tem momentos em casal,
mas são pequenos momentos. A maioria dos nossos momentos, né, no lazer, envolvem grupos de pessoas. Vou te contar uma experiência, então. Eu casei agora, né, em setembro, e fui passar minha lua de mel no Chile. E a gente contratou uns passeios ali com transfer pra ir pro Vale Nevado, pra alguns lugares na região. E a gente foi fazer um passeio, eu e o Lucas, meu marido, e nesse transfer só tinha uma pessoa, um rapaz que tava ali com a gente. E aí, obviamente, eu já puxei papo, a gente já começou a conversar, fomos lá, visitamos os vulcões, enfim, a neve. E sentamos pra almoçar. Eu, o Lucas, o Gui, que é esse rapaz, e o motorista e o guia. Um restaurante tradicional lá, comemos aquele salmão, enfim. E aí, eu digo que o Beni me ajudou a fazer do networking um estilo de vida. Então, aonde eu tô, eu acabo falando sobre o que eu faço, questiono a pessoa sobre a história dela. E eu perguntei pra esse menino, eu falei, ô Gui, com quem que tu trabalha? Ele disse, eu sou de São Paulo, eu tenho uma agência de marketing, assim, assado. E aí ele devolveu a pergunta, e ele falou, e tu trabalha com o quê, cara? Eu falei, olha, eu sou advogada, eu sou especialista em direito societário. Ele assim, tu acredita que eu tô abrindo uma empresa, eu vou precisar fazer um contrato? Nossa! Lá no Chile, passando a minha lua de mel. Conclusão, eu voltei, ele me chamou no Instagram, e aí por quê? E o que ele me falou? Cara, eu te chamei porque eu vi que tu é autoridade por causa do teu conteúdo. Então, como é importante também tá sendo visto, né? E às vezes a pessoa tem muita habilidade, mas ela não mostra pro ciclo dela o que ela faz. Conclusão, ele nos contratou, para fazer o contrato de prestação de serviço deles, contratos de e-mail da sociedade, de uma viagem de lua de mel no Chile. Então, quem não tem a mente aberta para isso, perderia uma oportunidade dessa. Porque não entendeu ainda o jogo. Então, por que eu te entendo muito? Porque eu sei que a regra do jogo é essa. Sim. É viver, de fato, como um estilo network, né? E aí, os relacionamentos, pessoas, é o grande segredo. Sim. Então, eu compartilho muito dessa questão também. Eu falei da evolução do Matheus, mas eu vou falar da tua também. Porque lá no início, nós somos colegas de equipe no Implacável, né? Implacável. E tu era bem diferente, né, Matheus? Tu lembra? Sim. A Carol, pra quem não conhecia a Carol há 2 anos atrás, não, mais, 3 anos atrás, ela era fechada, séria, uma postura ali, um advogado ali, né, na formalidade. E o Beni trouxe essa evolução, eu vou dizer assim. Tu se desenvolveu num nível que... O que ele nos ensina na prática? Ele nos ensina a gente ser interessante antes de sermos interesseiros. É a gente fazer o que tu fez nessa viagem no Chile. É realmente a gente se conectar genuinamente, porque a gente sabe que o resultado é consequência. Então, quando a gente tá ali interessado, a pessoa, ele tá interessado em mim. E no final ele vai, tu faz o quê? Tira o dado, bugio deitado. Tá feita a venda. E também outro ponto interessante que a Carol falou, pegando o gancho da história dela, se ela não tivesse tomado uma iniciativa ali, se ela não tivesse colocado em prática aquilo que ela aprendeu, vamos dizer assim, ela dificilmente teria conseguido um negócio, ela não teria, às vezes, nem conversado com a pessoa. E isso também é um ponto muito interessante, porque quando a gente se envolve mais em eventos onde nós nos conectamos com outras pessoas, nós começamos a ter mais liberdade de puxar um assunto, falar, se interessar, conhecer o que aquela pessoa faz, e via de regra, se a gente demonstra um interesse, aquela pessoa também vai demonstrar um interesse na gente. E depois dali, a parte comercial e técnica também tem que estar presente, mas isso é um ponto muito importante. É aquela tomada inicial, aquele ponto de partida, e que isso realmente não é qualquer pessoa que sai por aí fazendo. Perfeito. Aí entra rapport, entra N situações técnicas, né? Que a gente vai aprendendo, que o Beni nos traz. Melhor ainda mais, né? Com certeza. Legal isso. Eu tô com uma curiosidade aqui. Eu quero saber se em algum momento dessa tua trajetória tu pensou em desistir. E se tu pensou, o que te fez? Opa, não, peraí, vale a pena, vamos continuar que vai dar certo. Nós somos seres humanos e a gente se divide entre razão e emoção. E não é todo dia que a gente acorda motivado, inspirado. Tem semanas que é normal. Começar segunda-feira querendo desistir, querendo largar tudo, depende da situação, do problema. Por várias vezes eu já pensei em desistir de várias coisas. Eu já passei por um processo de depressão. E o Beni também me ajudou muito a superar isso. E foi num momento, Carol, um momento da minha vida, quando eu cheguei lá. Então eu fiquei a vida toda, até os 30 e poucos anos, correndo atrás do sucesso financeiro. E aí quando eu atingi aquilo que para mim era o sucesso, a felicidade, né? Veio um vazio. E eu não entendia na época. Então esse vazio, ele foi um vazio espiritual, porque eu estava correndo tanto atrás de um lado e não entendia que a nossa vida é igual a uma cadeira. São 4 pernas. A perna financeira é importante, sem dinheiro a cadeira cai. A perna da saúde, só não dá valor para a saúde quem não perdeu ela ainda. A perna de relacionamento, que entra principalmente família, e a perna espiritual. Eu resumiria que a nossa vida ela está apoiada nesses 4 pilares, igual uma cadeira com 4 pernas. Se uma perna
ou um pilar estiver fragilizado, a cadeira cai. Foi o que aconteceu comigo, por isso eu tive depressão. E eu identifiquei que foi o pilar espiritual. E o dinheiro não traz felicidade. Não é tudo. Ele é uma ferramenta, é necessário, mas eu resumo tudo isso falando que o segredo é o equilíbrio desses 4 pilares. Tem outros pilares, mas resumindo. E olha que interessante, dentro do BNI nós temos 2 pilares, diretamente. É o pilar financeiro, a gente acorda cedo todos os dias para fazer dinheiro. Não vamos ser hipócrita, né? A gente está ali para colocar dinheiro no bolso. O resto é consequência. Só que se tu botar foco nisso, quem corre atrás de dinheiro não consegue dinheiro. E a gente demora muito tempo para entender. O outro pilar é o relacionamento. E é através desse relacionamento que vem a confiança, que vem também o dinheiro. E aí tem o pilar da saúde e o pilar espiritual, que indiretamente a gente também se conecta no BNI. A gente acaba se relacionando com as pessoas e às vezes numa conversa que nem a gente está tendo agora, eu trazendo talvez um depoimento deles, a pessoa falou, olha, faz sentido. E eu não estou falando aqui de religião. É algo que tu tem que se basear. Porque a gente só tem uma certeza, a gente vai morrer. E o que acontece depois? Quando tu para e começa a refletir sobre isso, se tu não tem uma ancoragem, não existe emocional que suporte isso. Eu acredito que um ponto principal é o propósito que a gente tem para fazer determinada ação. Por exemplo, você falou que alcançou o sucesso e naquele momento ali se sentiu vazio. Talvez porque você não estava fazendo em busca do propósito, mas sim em busca de um fim que na verdade não era a necessidade ou o desejo que na verdade não era o propósito que te guiaria para realmente alcançar uma plenitude naquilo ali. Então, fez muito sentido. Com certeza, foi isso. Hoje eu posso afirmar para vocês que eu encontrei o meu propósito. É através do BNI. É o meu propósito. E aí todo o resto é consequência. Dinheiro é consequência. Eu não acordo todos os dias atrás de dinheiro mais. Então é estranho falar isso, né? É contra-intuitivo, né? Mas... Gente, só confie nisso, tá? Mas é muito... Chega um momento que você vê a diferença que isso traz. É 39 anos aí, errando, e hoje vem uma maturidade aí pra poder falar, olha, aprendam com os meus erros. Mas é difícil, a gente é teimoso quando a gente é mais novo, né? Mas foi muito interessante tu compartilhar isso, porque muitas pessoas devem te olhar, né? Meu Deus, a perfeição, tem tudo, tem dinheiro, tem, enfim... Tem tudo que precisa para ser feliz, mas também é vulnerável, né? Todos nós somos vulneráveis. Então, assim, pode ser que alguém esteja passando por isso agora, por esse vazio, e acha que é só com ele, ou acha que não tem saída. E tu compartilhando e mostrando que tu superou e que tu encontrou esse equilíbrio, porque a vida é um equilíbrio, né? Não adianta tu também só ser espiritualizado. Tu vai espiritualizar tudo e não vai fazer nada, porque o Criador, o Senhor, vai te dar tudo de mão beijada. Não vai. Né? Então, é um equilíbrio em tudo. Então, é que eu falo de Deus porque eu acredito. Então, não adianta eu achar que ele vai fazer sem eu fazer minha parte. Deus não age, ele reage a uma atitude tua, tu tem que se posicionar. Senão as coisas não vão acontecer. Então, pode ser que alguém precise ouvir isso e vai sair mais fortalecido. Não, realmente eu vou continuar porque eu preciso buscar um propósito e não a necessidade. Né? Buscando o propósito, o resto flui. Vários depoimentos que eu ouço no BNI, por que tu renovou, né? A gente pergunta, o que te fez renovar por mais um ano? Claro que dinheiro é importante, mas o principal, é o que as pessoas falam, o principal são os meus relacionamentos. Foi a rede de contato que eu criei aqui, não só profissional, mas de amizade, né? Então... E o principal motivo da saída dos membros é o mesmo motivo, é o relacionamento. É quebra do relacionamento. É alguma situação e essa pessoa ela sempre traz uma desculpa. Eu tô com um projeto novo, o resultado não tá o que eu esperava, desculpas. Só que tu vai a fundo, né, e a gente que está nos bastidores, a gente sabe tudo que acontece. Um grupo de pessoas, né, vocês devem imaginar aí o desafio, né, e ainda mais líderes, então... Vocês estão nesse desafio também, nós lideramos líderes, é um grande desafio, ninguém está preparado para isso. E aí alguém pisa no calo de outro e tal, e aí a pessoa simplesmente sai. Porque ele não, de verdade, ele não precisa. A gente precisaria do BNI, o BNI é essencial para nossa vida. Hoje, com a nossa filosofia, a gente vive isso, sim. Eu não consigo me imaginar hoje sem o BNI. Mas para a maioria das pessoas, eles não viraram essa chave ainda. Eles não têm esses insights, eles não perceberam tudo que está por trás dessa ferramenta. Né? Sim, eu acredito que... A gente falou aqui que o BNI é democrático, qualquer um pode entrar realmente, mas acredito que não é qualquer um que vai se manter, que vai levar aquilo ali como algo que pode fazer parte da vida dela também em outros sentidos além do financeiro, né? Sim. Mas também, agora falando do BNI, da história do BNI, ou também dos outros grupos de network, conta pra gente um momento engraçado, assim, um pouco mais inusitado dessa tua trajetória de uma pessoa que é adepta aos grupos de network, adepta a esse movimento. Perfeito. Carol vai lembrar. A Carol lembra, a gente foi colega da equipe, né? E teve uma fase da minha vida ali que eu acelerei como membro, né? Eu entendi, quando eu comecei a entender o jogo, né? Que eu entendi, não, eu preciso entregar.
Como é que eu entrego? Qual a forma mais fácil de eu entregar? E aí eu entendi que a forma mais fácil de eu gerar referências, para quem não conhece o BNI, referência é uma indicação qualificada. A forma mais fácil, né, de eu trazer indicações para os colegas era levando convidados na reunião. Eu entendi que era a forma mais fácil e com o melhor resultado. E aí eu comecei a trazer um máximo de pessoas. Então, 3, 4 ali por reunião. Só que chega um dia que a gente queima o cartucho, que não tem mais pessoas para convidar. Já convidou todo mundo, quem foi. Sim. E aí eu comecei a participar de outros grupos para estender a minha rede de relacionamento. E aí, uma situação engraçada foi grupos que eu comecei a participar. Clube do vinho, do whisky, um dia eu fui para um grupo de narguile. E a minha esposa é médica, ela pirou comigo. E ela disse, não, narguile dá câncer, tu não vai. E eu, amor, confia em mim, eu vou só fingir que eu vou fumar, o grupo é legal. E paguei o preço, fui lá, e era um grupo bem legal. E aí, é genuíno nosso, né? Olha, como é que tá teu negócio? Então, só vem. Né? Dava uma brecha, eu convidava. E a pessoa ia no BNI, saía de lá me agradecendo, porque realmente gera resultado para os membros, mas também para os convidados. É conexão. E aí eles voltavam para o grupo lá do Narguile, falando de mim. Esse cara aqui é o rei do network, me apresentou, eu gerei negócio. Aí isso começou a expandir a minha rede. Então eu participei, numa fase da minha vida, em vários grupos desses, e isso gerou muito resultado aí para os membros e, consequentemente, como eu trabalhei para colocar dinheiro no bolso dos membros, eles trabalharam para colocar dinheiro no meu bolso. Olha só, então, essa eu não sabia. Inusitada essa. Inusitado, bem inusitado, diferente. Uma delas. Eu já participei de grupos de bike também, tem um professor ali, daí todo mundo se reúne 7 horas da manhã num sábado, num domingo, e vai pedalar pro Beto Carreiro. E eu consegui alguns clientes também por meio desse ciclo, né? Porque onde tem pessoas, existem possibilidades, tanto de tu vender o teu serviço ou tu adquirir de alguém que tu precisa, né? Tu tá precisando de serviço, precisa de alguém de confiança, enfim. Eu já participei da bike também, eu pedalava, só que não deu resultado, porque é um esporte meio introspectivo, se for analisar. Não se comunica, né? Porque tá todo mundo ali dando o máximo, e aí tem paradas estratégicas, e aí é pra respirar, e aí não é pra mim. Eu não tinha tempo de perguntar. Era mais nos eventos extra-oficiais, extra-bike, assim, né, que a gente fazia churrascos, enfim. E também, assim, o fato de eu estar produzindo conteúdo no Instagram, o pessoal automaticamente, a gente se seguia, eu seguia eles me seguiam, eles viam que eu tinha uma certa autoridade sobre aquele assunto. Então, como é importante também tu se expor positivamente, né, com relação ao que tu faz. Porque às vezes tem pessoas do teu ciclo que não imaginam o que tu faz. Não é uma pessoa muito próxima, né, não sabe exatamente ali. E às vezes tá precisando do teu serviço, mas não te encontram, né? Não sabem. Eu já convidei pessoas que participavam de grupo de ferino, que era totalmente lazer, assim, que eu convidei para ir no BNI, as pessoas foram no BNI e gostaram. É um outro momento de se encontrar ali, de conversar também, mas agora com um viés um pouco mais profissional. Não sabiam. E eu não sabia o que elas faziam. Sim. Então isso é interessante também. Interessante tu falar sobre isso, porque é bem objetivo lá. A gente só fala de negócios, a gente não fala de política, religião e futebol. É focado em negócios, em crescimento profissional. Tem outras instituições que têm outros focos, outros grupos de network com outro foco, outra metodologia. O BNI, de negócios, eu desconheço outra com tanto potencial. E tem outros grupos outros lugares que a gente acaba falando só de religião, futebol e política, né? Então muda totalmente. Tá tudo certo. E eu tenho uma outra pergunta, Lucas, agora puxando o gancho ali que você falou. Você convidava as pessoas, elas iam no BNI, elas te agradeciam e elas convidavam outras pessoas. Sim. Conta pra gente um pouco da responsabilidade de ter um negócio onde o marketing boca a boca ajuda muito, é legal, é o principal, acredito que seja o principal motor do teu negócio, porém também pode ser o calcanhar de Aquiles, pode ser aquilo lá que vai acabar sendo um ponto negativo se for feito de uma forma incorreta. Perfeito. Eu comentei do Ferino Empreendedores, né? Eu cheguei em 500 membros nesse grupo. Nossa. Olha. Sem metodologia, lá atrás, em 2 anos. E aí não tinha metodologia, não tinha o filtro que o BNI tem. Então, de forma bem resumida, por que o BNI dá certo? Porque tu só chega lá convidado por alguém, e aí se você quiser ser membro, esse alguém que te convidou precisa te validar. Ele bota o dele na reta por ti. E aí tem todos os outros filtros também no processo de candidatura. Por quê? Se entrar uma pessoa mal intencionada ali, faz um estrago, porque o que a gente tem ali dentro de uma equipe é confiança pura. A gente empresta a nossa credibilidade conectando pessoas com os membros da equipe. Então, por que os problemas são pequenos? Eu não vou dizer que não acontece. Acontece, mas são poucas. Devido ao volume, gente, a gente está em aproximadamente 540, 530 membros. As situações que acontecem são bem sazonais, sabe? Pelo volume de membros, são poucas. E eu acho que 540 membros, e eu acho que tem espaço para crescer muito mais. Então, eu vou
você até não precisa fazer o convite, eu vou deixar aqui o convite. Com Quem não certeza. conhece o BNI e gostaria de saber como funciona, gostaria de conhecer um pouco mais, se você mora em Itajaí, não vou falar em Balneário, porque senão a Carol vai ficar brava comigo, mas se você mora em Itajaí, você é convidado a conhecer o grupo BNI Harmonia. Nós nos reunimos toda quinta-feira de manhã e você é convidado para fazer parte e será muito bem-vindo. E Balneário Camboriú, BNI Brava, às sextas-feiras, 6h15 da manhã. Pode me chamar também, que você vai ser muito bem-vindo. Só que, infelizmente, a gente vai ter que ir se encerrando pro final. O bate-papo tá muito bom e eu quero terminar com 2 perguntas. A primeira é... Mas peraí. Se você que tá assistindo ainda não comentou, faz um comentário ali pra gente. Se você não curtiu, curte aqui o vídeo. Isso é muito importante para continuarmos fazendo outros podcasts. Muito bem. Lucas, se você pudesse dar um conselho pro teu eu lá do passado, se imagina lá no início da tua jornada, qual conselho seria esse? Aprenda com os erros, não repita-os. Muito bem. E para finalizar, a gente quer saber, vai ter uma frase tua estampada num museu mundial. Todo mundo vai passar por lá. E um conselho para essas pessoas, uma frase tua que tu deixaria para poder influenciar, inspirar outros empreendedores. Que frase seria essa? A frase não é de minha autoria, mas é algo que diariamente eu executo ou tento executar. O sucesso acontece fora da zona de conforto. Eu tento executar isso diariamente e não é fácil estarmos motivados todos os dias, mas não existe sucesso na zona de conforto. Muito bem. Eu acredito que quando a gente está sendo confrontado, é porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. Muitas pessoas se fecham, ficam com medo, mas é nesse momento que inicia, né, a tua aprendizagem, o teu amadurecimento, porque tu vai ser espichado. E tudo que tu passa e que tu supera, tu vai poder ensinar outras pessoas a superarem isso também. Então, é muito real, concordo plenamente, e quero te agradecer, esse episódio é a nossa estreia, obrigado por ter confiado no projeto, por ter vindo até aqui, a gente sabe que a tua agenda é bem complicada, mas o fato de tu aceitado nos deixou muito feliz mesmo, e que tu tenha cada vez mais sucesso na tua vida empreendedora, pessoal, e também agradecer por acreditar em nós no BNI, né? Sim. Porque, com certeza, o teu propósito, ele foi cumprido nas nossas vidas. Que é acordar todos os dias para ver o desenvolvimento das pessoas, para ver as pessoas não só gerando negócios, mas gerando relacionamento, gerando aprendizagem pessoal. E eu, de verdade, sou muito grata pela tua vida e pelo BNI. Complementando também, vou agradecer porque o BNI, ele... Primeiramente, a Carol também fez parte disso, mas vocês dois são importantes porque ele trouxe muito aprendizado, também coragem, que é importante para a gente encarar novos desafios, e isso eu tenho certeza que vai ser algo que vai moldar a minha vida daqui para frente, e isso com certeza vai estar presente em cada um dos desafios, que eu sei que ainda vão ser muitos, mas eu sei que cada um dos desafios eu vou levar comigo alguma coisa que eu aprendi nesse momento, desde já faz 1 ano e meio que eu estou depois de entrar como sócio da Carol e também ter um pouco mais de responsabilidade e também estar ali na linha de frente, falando com outros empreendedores, com outros empresários, apresentando meu negócio, conhecendo o negócio deles. E isso tudo é um desafio diário que eu vou levar comigo para sempre e eu tenho certeza que sempre vai ser uma aprendizagem contínua. Então, agradecer também vocês dois aqui, e foram muito importantes nisso. Carol e Matheus, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, e principalmente pela confiança. Obrigado. Eu fico aqui segurando até a emoção, porque quando falo em propósito... O olhinho brilhou, gente, eu ouvi daqui. Então, é sobre isso, né? É a gente mudar, um pouquinho a vida de alguém. É para isso que estamos nesse mundo, então contem comigo sempre, estou sempre à disposição. O desafio é grande, é enorme, liderar líderes, né? Mas vocês estão cada vez aí se desenvolvendo mais e mais. Me enchem de orgulho aí, porque estão em cargos de confiança, né? É um grande desafio, mas parabéns aí por todo o crescimento, toda a evolução, e que vocês tenham aí muito sucesso nesse projeto aí incrível, até porque é sobre propósito também. Então, obrigado novamente e contem comigo. Então, agora chegando no final, eu quero agradecer de novo a tua presença aqui, Lucas. Sendo um episódio de estreia, a gente não poderia ter escolhido alguém melhor, porque o nome do podcast já diz, se você está aqui é porque a sua história pra gente vale um podcast. Então, muito obrigado de novo, e quero falar pra todo mundo que pode seguir o Lucas nas redes sociais. Conta pra gente ali, você tem algum perfil ou é só do BNI mesmo? @Lucas com 2 Cs, Cavalli, tudo junto. Lucas Cavalli, Lucas com 2 Cs, olha só minha mãe. Legal, eu já escrevi Lucas com C várias vezes, eu acho. Mas o meu é Matheus S. Soares, também podem seguir. O da Carol. E o meu é Carol M. Bergler. Obrigada, pessoal, por terem nos acompanhado até agora e até o próximo episódio.